E aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre quadrinhos, dessa vez sobre super-heróis. Eu já trouxe aqui um vídeo com indicações de histórias que não eram sobre super-heróis, mas essa é sobre uma minissérie que é a Heróis em Crise. Só vou fazer um breve comentário de que eu não vou dar spoilers, é mais um comentário geral e uma análise mesmo da série, então eu vou acabar não entrando tanto em spoilers da série, porque é uma publicação bastante recente, que não é difícil de ser encontrada em bancas ou em lojas digitais, e tentar trazer um breve contexto para ela, porque ela trabalha um pouco da complexidade do universo da DC, do fator do multiverso, ainda mais porque um dos personagens principais aqui dessa história é um dos Flashes, né, que foi o Flash que voltou no começo do Renascimento, que é o Wally West. E também existe uma certa intersecção com uma das revistas mensais do Flash, que aqui no Brasil é publicado naqueles encadernadinhos brochurinha, sabe? Então, mas essa história funciona de forma independente, mas é que é legal saber desses fatores para trazer um contexto maior para a história. E vale um comentário também de que no momento em que essa publicação está sendo feita, a Panini está publicando outras duas ótimas minisséries aqui no Brasil, que é o Batman que Ri, que está sendo dividido em 4 voluminhos aqui, e o Relógio do Juízo Final, que é aquela história que está mesclando o universo DC com o universo do Watchmen, e eu tô curtindo pra caramba. Também quero trazer um vídeo aqui, quem sabe eu já converso um pouco sobre o Watchmen também nesse vídeo. Mas bom, esse vídeo eu acabei enrolando, é para falar sobre heróis em crise, então vamos ao vídeo. Heróis em Crise, ela foi publicada aqui no Brasil num formato bem interessante e bastante acessível, porque é uma série que tem um potencial para sair em capa dura. Particularmente, eu não gosto do formato capa dura, eu prefiro muito mais o capa cartão, é mais barato, mais acessível. Só que ela foi publicada em formatinhos mensais, né? Então ela começou a ser publicada em outubro de 2019 e acabou agora em fevereiro. Fora do Brasil, ela foi publicada em 9 partes e aqui em 5, sendo que a primeira delas, a número 1, ela traz um single mesmo, somente com a primeira edição do Heróis em Crise, e as outras 4 trazem trazem 2 edições cada uma. E qual que é o plot da história de Heróis em Crise? Em Heróis em Crise é descrito um local chamado Santuário. Esse santuário ele funciona como uma espécie de uma clínica psicológica para os super-heróis, mostrando que eles são vulneráveis, eles podem ter super força, podem ler mentes e fazer o caralho a quatro, só que eles são vulneráveis e a atividade diária deles tem um impacto na vida pessoal deles. Da mesma forma que muitas vezes os fatores que levaram eles a se tornarem o que são também carregam um impacto muito grande. Eu acho que eu não preciso nem chegar muito longe para dar exemplo, porque eu posso falar do próprio Bruce Wayne, que é o Batman, e como o Batman ele tem aquela aparência toda durona, só que como Bruce Wayne, ele é uma pessoa quebrada. Ele pode aparentar ser forte, tudo, só que como pessoa, o jeito que ele estabelece a relação com o mundo que ele vive é diferente, porque ele é quebrado nesse sentido. Assim como muitos outros heróis são também. Nem todos, mas normalmente, meio que por via de regra, todos têm algum probleminha que motiva eles a fazerem o que fazem. Então, em Heróis em Crise existe o Santuário, que é um local onde os heróis que estão passando por algum problema um pouco mais grave, vamos dizer psicológico, e que têm que superar seus próprios traumas, vão para se tratar. Lá é uma fazenda por cima, mas é todo um complexo, um lugar todo elaborado, para esses heróis poderem ir lá de forma anônima, passar um tempo e voltarem para suas atividades heróicas. Então, basicamente, é isso que é o santuário. Qual que é o problema desse santuário? Na verdade, o que acontece nesse santuário? Um belo dia acontece um homicídio no local. Todos os heróis que estavam lá são mortos e não existe muita explicação do porquê. O que se sabe mesmo é que existem 2 suspeitos inicialmente: a Arlequina e o Gladiador. E um pensa que o outro é o culpado. Então fica uma situação muito estranha em que os dois acabam sendo caçados, a própria Liga da Justiça vai atrás dos dois, e é uma história que eu acho que instiga bastante o leitor por colocar 2 personagens
B, né, vamos falar assim, que ninguém espera que tenha um certo protagonismo em uma revista com Batman, Mulher Maravilha e Superman. Também é dado bastante foco na história a Batgirl e o Besouro Azul. Também, assim, são dois personagens que são legais, mas que não necessariamente têm um foco o tempo todo. Podem ter histórias que eles aparecem pontualmente ou que são até certo momento protagonistas, mas não é regra. E eles abordarem isso numa minissérie importante como essa, com autores de nome, foi bem interessante, porque os autores da história são roteiros de Tom King, arte de Clayman e cores de Tomeu Morey. O Tom King, por exemplo, é um excelente roteirista, eu particularmente gosto bastante dos roteiros dele. Ele tem o Xerife da Babilônia, que saiu pela Vertigo, né, extinta Vertigo, atual DC Black Label, e que é uma excelente história de investigação. Então ele sabe escrever histórias em que vão ficando pistas e aí tudo vai se conectando. E isso também acontece com o Batman, né, que ele assumiu, acho que até a edição 86 ou 88 americana, não me recordo agora. Mas voltando à história, eles dão enfoque nesses personagens. E aqui também, um outro personagem que é bem importante a gente colocar e saber um pouco do background dele para entender melhor a história é o Wally West. O Wally West, ele estava perdido ali nos Novos 52 e na mudança para o Renascimento, ele é um dos pontos que dá início a essa mudança, né? Ele foi resgatado, deu esse início, só que quando ele foi resgatado, tudo que ele conhecia, a família dele, para ele ali o tempo não significava muita coisa, né, no que ele estava vivendo e tal. Então, quando ele foi tirado de onde ele estava, com as memórias dele, e veio de novo pro universo que o Renascimento se estabeleceu, ele se viu sozinho, sem os seus filhos, sem a sua esposa. Então, ele já teve esse impacto muito grande. E que nem eu já disse no começo do vídeo, em um certo ponto das mensais do Flash, que aqui no Brasil sai em outro formato naquele encadernadinho, ele é levado para esse santuário. E isso vai ter uma influência muito grande na história, porque esse personagem ele também é bastante importante. Então esses dois fatos são bem legais, você que vai querer ler, que quer começar agora a entender, para conseguir pegar várias coisas da história mais rápido. Entrando aí um pouco nas características da história, é bem interessante porque ela é uma história lenta. Até o número 4 as coisas acontecem bem devagar, não tem muita pressa, vai colocando bastante dúvida no leitor. E depois no 5 tudo explode e vai se resolvendo de uma forma muito rápida. Porém eu achei bem legal porque a construção até lá eu achei bem feita. Existem alguns pontos que você fala, tá, isso não é tão crível para esse universo, mas perto da história foram coisas que eu acabei relevando pelo menos. E no final ficou uma história muito interessante que coloca o foco em personagens que a gente não está acostumado a ver desse ponto de vista, que eu acho que é bem interessante para todo mundo que curte HQ, que curte super-heróis. É uma história que eu acho bem elaborada, toma o seu tempo ali no começo para construir tudo, que nem eu falei, para colocar dúvidas no leitor e explicitar bastante coisa, e depois fechar de uma maneira bem interessante. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Dê uma olhada aqui na descrição, que tem as nossas outras redes sociais e o link para o nosso Padrim, para você que quer nos ajudar financeiramente. E deixa aqui um agradecimento também a todos os padrinhos do canal que já nos ajudam e que esse apoio é bem importante para a gente. E nos comentários deixa aí o que você achou de Heróis em Crise, se você pretende ler Heróis em Crise, e sugestões para futuros vídeos também são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.